Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia e nós vamos continuar a correção do PET volume 6 de Matemática do nono ano. Vamos para a semana 2. Então aqui nós vamos continuar com as relações métricas no triângulo retângulo. Então agora, além do Teorema de Pitágoras, são apresentadas outras relações, né? Então a gente tem aqui algumas explicações no PET, eu sugiro que vocês deem uma olhada antes, né? Então, fala aqui das relações em um triângulo retângulo são uma consequência dos casos de semelhança. Então, a gente já trabalhou semelhança de triângulo, se eu não me engano, em outros volumes também. Então, tem aqui algumas relações, né? Então, no triângulo retângulo, a gente continua tendo aqui o A, que é a hipotenusa, o C, que é um cateto, o B, que é um cateto. A altura relativa, que é a hipotenusa, que divide esses dois triângulos em triângulos semelhantes e gera aqui uma projeção M desse cateto C e essa projeção N. A partir disso aqui, a gente vai ter algumas fórmulas que podem ser utilizadas, além do Teorema de Pitágoras. Acaba que às vezes dá para usar mais de uma fórmula, dá para usar o teorema para resolver, mesmo sem essas relações métricas, mas a gente aprender a utilizá-las, às vezes facilita bastante, né? Às vezes é mais rápido, é mais prático para resolver utilizando alguma dessas relações. Então, nós temos aqui o PET trouxe, né, esse quadro com essas relações. Então, ele diz, por exemplo, que a hipotenusa vezes a altura é igual aos dois catetos multiplicados, né, a cateto vezes cateto. O C ao quadrado é igual a A vezes M. A gente viu que o M é uma projeção aqui, olha, do cateto. O B ao quadrado é igual a A vezes N. H ao quadrado é igual a M vezes N, temos aqui as fórmulas. C vezes H é igual a B vezes M, o H é a altura, C é cateto. Então, vamos resolver aqui e ver o que a gente pode utilizar. Na questão número 1, em um triângulo retângulo ABC, a medida A da hipotenusa é 20 centímetros e os catetos medem 12 e 16 centímetros. Pede para utilizar as relações métricas no triângulo retângulo para determinar o que se pede. Primeiro, já pede as medidas das projeções dos catetos da hipotenusa, né, sobre a hipotenusa, o valor de M e N. Eu desenhei aqui mais ou menos esse triângulo ABC, como foi dito. Diz aí que ele tem o lado A. Eu vou colocar aqui, em vez de colocar só o valor, vou colocar A igual a 20. Nós vamos utilizar esse A, B e C na fórmula, né? Então, ele tem esse lado A valendo 20. Aí, um dos catetos mede 12. Vou dizer que é esse cateto C aqui no caso, então. Vou chamar esse aqui de A. E o outro mede 16. Seria o B. Então, aqui no N, a gente tem o M, que é a projeção desse cateto C na hipotenusa, e também o N. Vamos encontrar esses valores. Lá, se vocês voltarem, dar uma olhada aí no PET, nós vamos usar duas fórmulas. A gente vai usar o C ao quadrado igual a A vezes M. A gente vai achar a projeção M. Então, C ao quadrado é 12 ao quadrado, que é igual a 20, que é o valor de A vezes M. Então, 20M vai ser igual a 144, que é 12 ao quadrado. O M vai ser igual a 144 dividido por 20. Vamos colocar aqui o valor aproximado, né? Não dá por conta exata, mas nós vamos achar 7,2 centímetros para o M. No caso do N, a gente vai usar a fórmula parecida, né? Agora para o B ao quadrado. Então, B ao quadrado é igual a A vezes N. Então, 16, que é o valor de B ao quadrado, é igual a 20N. E esse 20N vai ser igual a 256, que é esse 16 ao quadrado. Então, N vai ser igual a 256 dividido por 20. Esse N vai dar aproximadamente 12,8. Então, vamos voltar lá, completar e ver o que mais que eles estão querendo, né? Então, os valores de M e N nós já encontramos. O M é 7,2, o N é 12,8. Aí pede a altura H, a medida H, né, da altura do triângulo,
relativa à hipotenusa. A gente pode usar essa fórmula aqui. Eu já achei o M, já achei o N. Então, eu posso usar essa fórmula aqui do H ao quadrado, né? A gente pode dizer que H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, esse H ao quadrado vai ser igual a 7,2 vezes 12,8. Esse H ao quadrado vai dar 92,16. Então, H é a raiz de 92,16. Vai dar, também não dá valor exatinho, vai dar 9,6 centímetros. Então, vamos responder aqui. Essa altura H dá 9,6. Aí pede para conferir se a medida A da hipotenusa é igual a A vezes M. Pede para verificar o teorema de Pitágoras para esse triângulo e depois calcular o perímetro e a área. Bom, a gente já sabe que dá certo porque a gente já, inclusive, está trabalhando aqui, né? Mas vamos fazer o teste aí que está sendo pedido. Vou dar prosseguimento aqui. Então, primeiro pede para verificar se o A é igual a M mais N. São as projeções da hipotenusa, né? Quando a gente acha, são os pedacinhos aqui da hipotenusa. Então, se eu achei, é óbvio que a soma tem que ser igual, mas vamos confirmar. Então, 20 é igual a 7,2 mais 12,8. Tem que ver se isso é verdade. Somando, dá, né? Então, ok. Então, a resposta é sim. Aqui, o A é igual a M mais N. Pede também para verificar o teorema de Pitágoras nesse triângulo. Vai ser como nós fizemos lá na primeira semana. Então, a gente tem aqui verificar se a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, nós vamos ter que ver se o 20 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Então, aqui nós temos 400 é igual a 144 mais 256. Somando 144 com 256 dá 400. Então, 400 é igual a 400. Então, é válido o teorema de Pitágoras. A questão devia ter vindo antes, né? Já que a gente já fez tanta coisa, se era para verificar se era triângulo retângulo, devia ter verificado antes de fazer esse monte de coisa e aplicar até as relações métricas, mas ok. Aí depois pede para calcular perímetro e também a área. Bom, o perímetro é a soma dos lados. Então, o perímetro desse triângulo é 12 mais 16 mais 20. Então, o perímetro a gente vai encontrar que é igual a 48. Deu 48 centímetros. E pede para a gente calcular a área também. A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Aqui a gente já encontrou a altura, né? A gente calculou aqui. Então, nós vamos ter que a área aqui do nosso triângulo vai ser igual. Então, a nossa área é igual a 20, que vai ser a nossa base, vezes 9,6, que foi a altura que nós encontramos, dividido por 2. Vou dividir aqui de uma vez, então isso aqui vai dar 10,9,6. Então, a área dá 96 centímetros quadrados. Vamos completar lá. Então, o perímetro deu 48 centímetros e a área deu 96, não foi isso? Isso, 96 centímetros quadrados. Então, só colocar o 96 aqui. Vamos para a questão número 2. Ela diz que em um triângulo retângulo que possui a medida do maior lado igual a 13 e um dos catetos medindo 5, determine M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, aqui com o triângulo,
chama ele de ABC. E vou traçar aqui essa altura relativa à hipotenusa. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Vou colocar trocado aqui, para ficar igualzinho às nossas fórmulas. Então, a gente tem aqui o lado C, o lado B, o lado A. Aqui nós vamos ter as projeções, né? Projeção M e a projeção N. O problema fala que o maior lado tem 13, então a hipotenusa mede 13, e um dos catetos mede 5. Aí pede para que a gente, vou chamar esse aqui de 5. Aí pede para calcular as projeções M e N. Bom, a primeira coisa, com os 5 aqui eu já consigo calcular a projeção M, né? Vai faltar só o valor de B para calcular a N. Então, vamos começar pelo teorema de Pitágoras aqui e já vamos definir quem é esse B. Então, 13 ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais B ao quadrado. 169 vai ser igual a 25 mais B ao quadrado. E esse B ao quadrado aqui vai ser igual a 169 menos 25. O B ao quadrado vai ser 144. Então, nós temos que o B é igual a raiz de 144. Como é medida, é só positivo mesmo. Então, se a gente coloca mais ou menos aqui fora, não tem necessidade. Então, nós vamos ter aqui que esse B mede 12. Agora, eu vou usar as fórmulas das projeções do cateto e vou achar M e N. Vamos começar pelo M. Então, nós temos que C ao quadrado é igual a vezes M. Então, 5 ao quadrado é igual a 13M. 13M é igual a 25. O M vai ser 25 dividido por 13. Não dá exato, mas a gente vai aproximar aqui. Então, o N vai ser aproximadamente 1,9. Vamos achar o N. Então, tem B ao quadrado igual a A vezes N. Então, 12 ao quadrado é igual a 13N. E 13N é igual a 144. Então, N vai ser 144 dividido por 13. Dando uma aproximada aí, vai dar 11,07. Então, no caso da número 2 aí, nós temos as projeções M e N que foram pedidas, né? Acho que foi só isso que pediu. Então, a projeção M, 1,9 e a N, 11,07. Questão número 3. No triângulo retângulo ABC, a hipotenusa mede 10, um dos catetos mede 8. Quer que calcule a medida da altura do triângulo relativa à hipotenusa, seu perímetro e a sua área. Então, eu estou aqui com o ABC. Vamos traçar a altura relativa aqui. Esse valor que nós vamos procurar. Falou que a hipotenusa dele mede 10, um dos catetos mede 8. Quer que a gente calcule perímetro e área. Como que é perímetro mesmo, a gente precisa encontrar o outro valor. Então, antes de qualquer coisa, eu já vou começar pelo teorema de Pitágoras para achar o outro cateto. Então, nós vamos ter que 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, mais, chama esse aqui de B, né? Mais B ao quadrado. Então, 100 é igual a 64 mais B ao quadrado. Eu faço direto, mas é mais ou menos isso aqui, gente, olha. Como se fosse, tipo, menos B ao quadrado é igual a 100, igual a menos 100 mais 64. Mas é bobagem fazer, a gente pode fazer direto aqui, olha, passa o 64 para lá, olha, 100 menos 64 é igual a B ao quadrado, e B ao quadrado é igual a 36, fica bem mais simples. Então, o lado aqui dá 6, achamos o outro valor do outro cateto. Então, esse cateto aqui mede 6. Pede para achar também a altura relativa à hipotenusa, né?
Aí, para a altura, vamos dar uma olhadinha nas nossas fórmulas ali, ó. A gente tem esta fórmula aqui, h ao quadrado igual a m vezes n, em vez de ter mais uma que tem h, uma que dá para a gente usar. Essa daqui dá para a gente usar, olha. Eu já conheço o valor de A, de B e de C. Eu consigo achar o H. Aqui também eu posso usar, mas eu teria que achar o M e N antes. Essa aqui também dá, mas olha, eu preciso achar... Aqui eu tenho que achar o N, aqui eu teria que achar o M. Então, dá para usar qualquer uma delas, mas a mais fácil aqui vai ser essa daqui mesmo. A vezes H igual a B vezes C. Então, vou usar ela aqui, ó. Então, A vezes H é igual a B vezes C. Então, a nossa hipotenusa vezes a altura é igual a um cateto vezes o outro. Então, 10H aqui vai ser igual a 48. Essa altura vai ser 48 dividida por 10, que é H aparecendo N. Isso vai dar 4,8. Aí a questão pede a altura, nós já achamos, é 4,8. Pede perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, a gente só tem que fazer... Nós já achamos todos eles, né? Então, é só fazer 10 mais 8 mais 6. O perímetro dá 24 centímetros. E também pede para a gente calcular a área. A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Nosso caso ali, a base é 10. A altura nós achamos que é 4,8. Tudo isso sobre 2. Vou dividir aqui para ficar mais fácil. Então, sobra 5 vezes 4,8. Nós vamos achar uma área aqui que também dá 24 centímetros quadrados. Vamos ver lá? Vamos preencher aqui. Aqui, número 3. Então, ficou a nossa altura, 4,8 centímetros, o perímetro, 24 centímetros e a área, 24 centímetros quadrados. Número 4. Uma das diagonais do retângulo o divide em duas partes iguais, formando dois triângulos retângulos. Então, eu tenho um retângulo aqui, traço uma diagonal, a minha ficou bem tortinha, mas tá bom. Parte ele em dois triângulos retângulos. Pede para calcular esta diagonal, que eu vou chamar de D, sabendo que o retângulo possui 48 centímetros de comprimento e 4.320 de área. Então, nós temos que achar esse valorzinho aqui ainda, né? Eu sei que a área do retângulo é base vezes a altura. Então, 48 vezes esse H, vou chamar de H, ou do que vocês quiserem, tem que ser igual a 4.320. Então, esse H, essa medida que está faltando aí, vai ser esses 4.320 dividido por 48. Essa medida vai ser 90 metros. Então, aqui vale 90. Aí, agora a gente pode aplicar Pitágoras aqui, ó, para achar essa diagonal. A diagonal vai ser a hipotenusa. Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual a 48 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado vai ser igual a 2.304 mais 8.100. A diagonal ao quadrado vai dar 10.404 e isso aqui tem raiz exata. A raiz vai dar 102. Então, o valor da diagonal, letra feia, né? O valor da diagonal é 102 metros. Deu em metro mesmo, né? Centímetros. Está em centímetro, não é em metro, não. Então, a diagonal mede 102 centímetros. Vamos para número 4. Número 5, aliás. A figura mostra um edifício que tem 12 metros de altura, com uma escada colocada a 5 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. Para saber qual é o comprimento da escada. Ó.
Então, a altura do prédio é 12, isso aqui vale 12, né? Um dos catetos do triângulo aí que está formando aqui vale 12. Vamos aplicar Pitágoras. Vamos chamar esse valor aqui de A, vai ser a hipotenusa. Então, nós vamos ter que A ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, A ao quadrado vai ser 144 mais 25. A ao quadrado vai ser igual a 169. O A igual a raiz de 169. O A igual a 13. Então, a escada tem 13 metros. É isso. Assim a gente termina mais uma semana de correção. Espero que vocês estejam gostando. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e até a próxima semana de correção.